Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 19. Está funcionando? Som. Ei. João, capítulo 19. Eu quero ler com os irmãos do verso de número 28 em diante. Hoje, uma noite tão festiva, maravilhosa, essa apresentação tão edificante da nossa escola de música, quanto também do nosso departamento infantil. Eu, particularmente, quando vejo essas manifestações na igreja, eu fico muito alegre, porque significa que o nosso povo está colocando em prática os seus dons, talentos e dons que o Senhor concedeu. Eu louvo a Deus por isso, sobretudo quando olhamos essas crianças de forma tão maravilhosa, apresentando ao Senhor, da forma como eles apresentaram aqui nessa noite. A palavra do Senhor nos diz assim, queridos irmãos, verso de número 28, capítulo 19 do Evangelho de João. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Até aí. Senhor nosso Deus e Pai, damos-te graças, ó Deus, pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra e de poder encontrar nela, ó Deus, alimento, vida, orientação, direção do Senhor para nós. Fale conosco, que essa palavra nos edifique nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, essa expressão, tenho sede, palavras de Jesus, daquela série de mensagens que nós estamos tratando nos dias de ceia, nós chegamos na quarta palavra de Jesus na cruz: tenho sede. A primeira, Jesus clama ao Pai para que perdoe os transgressores, os pecadores, porque eles não sabiam de fato o que estavam fazendo, cometendo tamanha atrocidade contra o Filho de Deus. A segunda, Jesus diz ao transgressor Paulo, ao segundo, um dos ladrões crucificado ao seu redor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, falando de perdão e de salvação, demonstrando assim claramente a sua divindade, pois quem pode oferecer perdão e salvação se não for divino, se não for Deus? A terceira palavra de Jesus na cruz diz respeito à sua família. Jesus, no ápice da dor, da indiferença, das agressões dos homens contra ele, ele lembra de sua mãe e diz a João que agora deveria ter também responsabilidade para com Maria, pois João
Cristo diz a João: eis aí a sua mãe. Seria o cuidado para com a mãe, mas também o estabelecimento de um novo vínculo familiar a partir da cruz, o vínculo da fé. Agora chegamos nesta quarta palavra de Jesus e ele diz: tenho sede. Palavra extraordinária para nós, mas de extrema dor para ele. Porque naquele momento, quando Cristo crucificado é levado sobre o madeiro, sangrava o seu corpo, sua fronte, depois de carregar por uma longa via, chamada de via da crucificação, um instrumento que certamente os estudiosos apontam que pesava de 50 a 60 quilos, carregou até quando pôde, até ser socorrido por Simão de Cirene, depois de receber a devida condenação dos romanos, uma apelação por parte do povo hebreu, das autoridades do povo judeu, ele foi chicoteado, crucificado, o seu corpo já não havia nele mais a vitalidade normal de um ser humano. Sobre a cruz, Jesus estava sendo assistido por uma enorme multidão. Eu vejo os olhos, o rosto de cada um de vocês aqui nessa noite. Eu confesso que na minha adolescência eu jamais poderia estar onde eu estou hoje, em razão da minha timidez. Era mais fácil sair correndo daqui do que encarar vocês, olhar nos olhos de vocês, né, Gabriel? Mas o Senhor mudou essa situação. Mas estar diante de uma multidão, assistindo aquilo que está acontecendo consigo, não é tarefa fácil. Imagine você, Jesus humilhado, Jesus desonrado, no madeiro agora, diante de uma multidão ávida por um espetáculo cruel, de morte, de atrocidade, um homicídio que contava com a cumplicidade da maior autoridade daquela terra, Pilatos, representante do Império Romano, os sacerdotes, que representavam o povo judeu. Pilatos tenta de todas as formas, porque não acreditava na culpa que atribuíam a Cristo, e ele mesmo dizia: este homem é inocente, mas não teve peito, não teve raça, não teve autoridade, não teve coragem de uma autoridade para dizer a um inocente: seja livre, você não é culpado. Jesus está diante de uma situação, Filipe, tenebrosa, porque todos aqueles para quem durante o seu ministério terreno, 33 anos de vida, ele dedicou amor, fervor, compaixão, amizade, agora ele assistia diante daquela multidão a mais profunda expressão de indiferença. Você sabe o que é indiferença, irmão? Você sabe o que é indiferença? Foi o que Cristo sofreu. Todo mundo sabia de sua inocência, todo mundo sabia da bondade, da gentileza com a qual ele viveu e se expressava diante de todos, mas ninguém fazia nada, braços cruzados, olhos fechados, Kerly, embora eles pudessem ver, enxergar com os olhos humanos, nada poderiam ver além da incredulidade do coração e da mente daqueles homens, porque a verdade que se expressava no Calvário, eles não enxergavam.
tenho sede. Queridos irmãos, o gesto de dar água a alguém, na nossa tradição, e também na tradição do povo judeu, era algo que demonstrava cordialidade, amizade, bondade, generosidade. Já chegou alguém na sua casa, Nete, te pedindo, me dá um copo com água, por favor? Já? Na tradição do Vale do Jequitinhonha, na cidade onde eu nasci, negar um copo com água para alguém era como se estivesse negando um favor a Deus. Dai-me água. E o gesto de dar água demonstrava amizade, carinho, cordialidade, e também era aquela questão de ser não apenas cordial, mas de recepcionar bem as pessoas. A palavra certa é hospitalidade. Tenho sede, expressa Cristo na cruz do Calvário. Amados irmãos, essa expressão de Jesus carrega um sentido teológico muito forte, porque há aqueles que tentam negar que na cruz morria o Salvador por inteiro. Na cruz não é possível separar a natureza divina e humana de Cristo. A natureza perfeita da humanidade, não. Na cruz morria Cristo por inteiro, embora seja um mistério. Deus estava na natureza humana, amalgamado, de maneira que ali, sobre o Cristo que morre na cruz, estava toda a plenitude da divindade de Jesus. Mas essa expressão, tenho sede, quer demonstrar, Silvinha, a sua mais abundante e perfeita humanidade. Se ao oferecer perdão, salvação a um transgressor, Jesus agora demonstrava ser divino, Jesus agora demonstra ser humano. Tenho sede. O exemplo de pessoas que passaram sede na Bíblia, nós começamos com Agar, quem lembra? No capítulo de número 21 do livro de Gênesis, versos 17 a 19, Agar é despedida com uma vasilha de água por Abraão, o pai da fé, e vai com seu filho em direção ao deserto, e no deserto a água acaba. Agar abandona o seu filho e vai para uma outra banda chorar e lamentar, porque ela não queria ver o seu filho morrer de sede. De repente, o Senhor aparece para ela e diz: por que você está assim, Agar? Por que choras? E a Bíblia diz que o anjo do Senhor conclama Agar a abrir os olhos, e quando ela abre os olhos, ela vê a fonte que sacia a sede de Agar e do seu filho, e faz com que eles pudessem então sobreviver no deserto, porque Deus havia providenciado a fonte de água. Rebeca, mulher de Isaque, quando procurada por Eliezer, servo mais velho da casa de Abraão, chega Eliezer num poço e faz uma oração ao Senhor, dizendo: olha, Senhor, que o Senhor seja favorável ao teu servo, aquela mulher que chegar aqui e servir água para mim e para todos os que me acompanham, esta será a escolhida do Senhor para ser esposa do filho do meu Senhor. Antes de Eliezer terminar de orar, foi uma oração que ele fez. Rebeca aparece. Irmã Ana, Deus nos surpreende, não é verdade? Antes da oração acabar, quem já teve essa experiência, está orando, e antes de terminar a sua oração ou intercessão, o milagre chega.
A bênção vem. Aconteceu com Eliezer. Rebeca apareceu diante dos seus olhos e fez exatamente do jeito que ele havia dito para Deus. Ela pega a água, mata a sede de Eliezer e de todos os seus camelos e de todos aqueles que estavam com ele, porque eles estavam com sede. A Bíblia ainda nos fala, amados irmãos, do povo de Deus caminhando no deserto. Eles tiveram sede. Êxodo capítulo 15 fala da experiência da água amarga, chamada também de Mara. Quando o povo chega no deserto, diz a Bíblia que por 3 dias, será que tem alguma coisa a ver com a história que nós estamos falando aqui hoje? 3 dias, o povo procurou por água, Jô, e não encontraram. De repente chegaram no lugar onde estava a água, mas quando experimentaram a água estava amarga, imprópria para o consumo. Deus orienta Moisés a tomar um galho de um arbusto e lançar sobre a água, de maneira que a água pudesse então ficar própria para o consumo, saudável, agradável ao paladar. E assim Moisés fez, e eles beberam. Eles beberam desta água e mataram a sua sede. No Novo Testamento, a experiência que Cristo teve com a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus diz para aquela mulher, a primeira vez que aparece na Bíblia, Jesus dizendo: mulher, dai-me de beber. E aquela mulher então, rispidamente, contraria o mestre, dizendo: olha, como podes tu, judeu, pedir a mim, mulher samaritana, água para beber? Jesus diz para ela assim: olha, mulher, se soubesses quem está te pedindo, você lhe pediria água e eu te daria a água da vida. Amados irmãos, todas essas experiências nos mostram que a sede é uma experiência própria da humanidade. Nós temos sede. A Bíblia ainda diz que existe uma sede que não é física. Todas essas que eu disse, que eu mostrei para os irmãos aqui, é uma sede humana, física, mas existe uma sede de justiça. Existe uma sede de Deus. Como o Salmo 42 fala da corça que suspira pelas águas, mas o meu coração tem sede de Deus. Esta é a sede que é própria dos filhos de Deus. Mas tudo isso que eu falei com os irmãos aqui fala ou trata da sede humana, a sede física. Olha aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Seus 2 olhos dos meus olhos agora, deixa eu te dizer uma coisa para você guardar, por favor. Todas as vezes que um homem na Bíblia clamou a Deus para que Deus provesse água, Deus compareceu com a bênção da água. Ninguém nunca pediu Deus água e ficou sem receber. Entendeu, Raquel? Na realidade humana, da qual todos nós fazemos parte, estamos inseridos, Deus nunca negou um copo com água ou a água para aqueles que necessitavam. Ele conduziu o povo por 40 anos no meio do deserto. Num determinado momento faltou-lhes água, o Senhor disse a Moisés: toque na rocha, porque da rocha proverá Deus água para o povo. Deus sempre foi generoso e para conosco, amados irmãos, nunca nos tratou com hostilidade. Embora todo o universo e todas as fontes que existem no planeta sejam de propriedade do Deus Criador dos céus e da terra, Ele nunca nos privou daquilo que Ele mesmo fez para a sua própria glória. Mas agora está Ele na cruz. A cruz dos homens, a cruz dos horrores, a cruz do pecado, da maldade,
da crueldade, o cenário é de morte. O lugar é chamado de Gólgota, ou traduzido para nós em português de caveira. Nada ali simbolizava a vida, mas era um lugar sombrio, tenebroso. Estava ali o Criador dos céus e da terra, aquele que criou as mais intrigantes, as mais misteriosas e as mais belas imagens que existe neste planeta. E ele clamava àquela multidão: tenho sede. Quando vemos um homem desvalido na rua, pedindo, clamando por água, o nosso coração se enche de compaixão e de misericórdia. Mas estava o Salvador clamando e ninguém quis atender o seu pedido. Se formos olhar, amados irmãos, a questão da hostilidade, quando nós queremos demonstrar hostilidade para alguém que procura a nossa hospitalidade, ou está conosco, Paulo, na nossa casa, quando eles vêm, bate na nossa porta, ou bate na nossa porta e diz: dai-me água, e eu disser: não, aqui não tem água para gente como você, eu estou demonstrando ser hostil, deselegante, perverso. Falta-me generosidade. O que queria os homens dizer a Cristo quando ele, já presbítero Murilo, no momento de sua despedida dessa terra, porque depois de sua morte e ressurreição, ele é assunto aos céus, para estar nos céus até hoje, à direita de Deus, revestido de majestade e glória. O último instante dos homens com Cristo encarnado, assistindo a sua humanidade. Qual tamanha hostilidade foi demonstrada para o maior visitante no tempo, no espaço, no mundo que nós já tivemos, o Filho de Deus. Nunca houve na história da humanidade tamanha perversidade e crueldade contra alguém que pede água para beber. Tenho sede. Queridos irmãos, isso fala muito a nosso respeito. O nosso coração, se não for transformado pelo Evangelho, o nosso coração, se não for tomado pela fé, o nosso coração, se a graça não entrar nele, a operação do Espírito Santo de Deus que nos transforma para sermos semelhantes a Cristo, o poço da maldade, da crueldade no coração do homem não tem fim. E é isso que está acontecendo aqui. É possível que Deus esperasse dos seres humanos aquele visitante, aquele dono, aquele Senhor ilustre de todas as coisas, algum gesto de bondade. Mas o que ele recebeu foi totalmente o contrário. E Jesus diz, para todos ouvirem: tenho sede. Irmãos, é de comover o nosso coração, de saber que o Salvador esteve entre nós, e que das mais triviais necessidades das quais nós passamos, e que ao passar Jesus, foi negado o direito de poder beber água, e assim ele se despede do mundo. Ele se despede assim do mundo. Como? Diz a ciência que na imagem
ou seja, a última imagem vista pelo ser humano vivo, acompanha a sua face depois da morte. Imaginemos Jesus da sua humanidade, transfigurado, desejando beber água. Por que Jesus estava com sede? Porque a vida se esvaía do corpo. Depois de perder muito sangue, e depois de muito se esforçar. Porque, amados irmãos, a cruz, esse instrumento, a pessoa é colocada assim com os braços, os cravos nas duas mãos e nos pés. Para que a pessoa pudesse se manter viva, ela teria que forçar, sustentar o corpo com seus braços, com as suas mãos. Imagine o tamanho da dor quando o braço cansa e você tem que sustentar o peso do seu corpo nos pés perfurados por um cravo enorme, e de repente o seu corpo agora sendo sustentado por aquela infinita dor que aquele crucificado sofria. E ao mesmo tempo, se faltava ali a força nos braços, também começava a faltar-lhe o ar, porque comprimido o peito, no esforço de sustentar o seu corpo, se ele soltasse o corpo e os braços pendurados, o peito comprime, de maneira que o ar do pulmão começa a faltar, e aquela compressão no pulmão e no coração começa a tirar a orientação do cérebro, até que por fim, diz os estudiosos que possivelmente o coração de Jesus explodiu no peito, e quando perfurado pela lança, sai água e sangue, é a demonstração de que Jesus, de fato, estava sobre uma pressão sobre-humana. Tenho sede. Isso te comove, irmão? Saber que Ele esteve em toda essa situação por nossa causa, isso te comove? Eu queria falar com os irmãos sobre o segundo ponto dessa reflexão. Quando nós chegamos nessa experiência, ao passarmos por essa experiência da humanidade, Jesus enfrenta uma outra realidade que tem tudo a ver com nós, com seres humanos, a realidade da retribuição cruel pela dádiva oferecida. É a lei da dádiva, a oferta voluntária que Cristo fazia de si mesmo, de todas as suas virtudes e bênçãos para os seres humanos. A dádiva é o presente oferecido voluntariamente, mesmo que o outro não mereça receber. Mas a retribuição é o coração daquele que recebeu a dádiva e agora quer honrar aquele que doou, que deu. Honrar com algo a ser retribuído. A dádiva, ou o ciclo da dádiva é dar, receber e retribuir. Aqui Jesus demonstrou o seu eterno amor ao dar a si mesmo, entregar a si mesmo. A dádiva é aquilo que o pastor Júlio manifestou aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a dádiva, o grande amor de Deus, deu o seu Filho, presenteou o seu Filho, mas o que os homens fizeram em retribuição? Eles retribuíram, se calando, eles retribuíram, negligenciando, eles retribuíram com indiferença, eles retribuíram com um não silencioso,
Porque diante de uma necessidade dessa, a gente pode falar sim, não, ou talvez calar-se. Foi o que muitos fizeram. Jesus disse à mulher samaritana: se você soubesse quem te pede, você pediria e eu te daria a água da vida. A grande diferença do coração de Deus ao dar, ao ofertar, a dádiva, a graça. É claro que nós poderíamos ter feito diferente. A retribuição poderia ter sido outra. Mas nós retribuímos a Cristo de uma maneira totalmente desqualificada. Queridos irmãos, esse texto é o cumprimento do Salmo de número 69, do verso 19 ao 21, que diz assim: olha, tu sabes como sofro zombaria, falando do Cristo na cruz, humilhação e vergonha, conheces todos os meus adversários, a zombaria partiu-me o coração, diz o salmista, Salmo 69, verso 20, estou em desespero, supliquei por socorro, nada recebi, supliquei por consoladores, e a ninguém encontrei. No meu alimento puseram algo amargo como fel, e quando pedi água, me deram vinagre. O significado da palavra vinagre é vinho azedo. Imagine que Jesus diz à mulher samaritana: se você me pedir, te darei água viva. E quando Jesus pede aos homens: tenho sede, eles oferecem vinho azedo. O problema do vinagre é que ele pode servir para algumas coisas relacionadas à nossa saúde, mas o vinagre não é próprio para dessedentar o sedento. O vinagre, ele é levado, é o vinho elevado à fermentação, no nível altíssimo, que transforma-se numa bebida ácida, e dependendo da quantidade que é consumida, pode ferir tanto o estômago quanto o canal que desce por onde passa o líquido. A lei da retribuição diz que, como Deus, ninguém se compara. Mas a lei da retribuição, ou melhor, a lei da dádiva diz que, como Deus, ninguém é. Mas quando falamos de retribuição, não há ninguém pior do que nós. Principalmente quando diz respeito a retribuir a Deus pelo amor e pela graça que Ele dedicou a nós. Ei, você tem certeza, você conhece, você entendeu o amor de Deus por você? O que Ele fez por você? O que Ele conquistou na cruz por você? Entendeu? Como é a sua retribuição? Como você tem retribuído? Muitos de nós retribuem com indiferença. Muitos de nós pouco nos importamos. Muitos de nós tratamos tudo isso aqui, a ceia, o culto, a adoração, como sendo algo mecânico, como sendo uma tradição, como sendo um ritual que eu escolhi fazer todo domingo, mas que está vazio de sentido, que está vazio de convicção na minha alma, e que eu me acostumei tanto a vir ao culto, que hoje eu estou no culto, mas saio do jeito que entrei. Meu coração não é comovido, meu coração não é tocado, eu não me importo com o que acontece ao meu redor, se o nome de Deus tem sido elevado ou não. Eu queria terminar essa mensagem falando aos irmãos sobre uma experiência que Davi teve com 3 dos seus maiores valentes.
O texto está em 2 Samuel 23, verso 15 e 16, e em 1 Crônicas 11, 17 e 19. E retrata, Rafael, a coragem dos seguidores ou dos servos de Davi. Davi, fugitivo, fugindo dos filisteus, fugindo pelo deserto, diz, involuntariamente, ele diz assim, expressando um desejo do seu coração, ele diz, como desejo beber da água da fonte que está lá, da fonte de Belém. 3 homens ouviram o desejo do rei, que certamente representava o mais oculto do seu coração, mas que agora é verbalizado porque eles ouviram. E esses 3 homens partem numa missão, dizendo, vamos invadir a cidade, entraremos na cidade, tiraremos água da fonte de Belém e traremos para o rei. E quando Davi recebe aquela oferta, tamanha demonstração de coragem e de amor dos seus 3 maiores guerreiros, Davi diz, eu não posso tomar essa água, porque essa água significa sacrifício destes homens, o risco de morrer, porque para mim é como tomar um sacrifício de sangue. E Davi pega aquela água e derrama como oferta ao Senhor, em favor daqueles homens. Se o rei Davi foi atendido por 3 homens, aonde estavam os servos de Jesus, os 3 melhores amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João, naquele momento em que Jesus diz, tenho sede? Ao que parece, Raquel, nós, os seguidores de Jesus, não estamos muito antenados, atentos àquilo que Deus diz para nós. Muitas vezes nós estamos tão fortes, intensos, encorajados a servir os nossos patrões, os nossos senhores terrenos, do que ouvir a voz de Deus e seguir a orientação de Deus e servir a Deus com maior intensidade. Quando Jesus diz, tenho sede, está escancarando a alma dos discípulos que também estavam ali, mas totalmente acovardados, amedrontados. Parecia que todo aquele cenário infundia na alma daqueles homens o medo de reagir ou de fazer qualquer coisa. E parece que essa mesma letargia entra no coração da gente. E a gente assiste tudo que está acontecendo no mundo com aquela passividade normal da tradição brasileira, que é representada na música popular brasileira, que diz assim, eu vejo a banda passar, mas eu não estou nem aí. Se não é comigo, estou pouco me lixando. Tenho sede. Eu acho que é hora de nós ouvirmos esse clamor do Senhor, Samílio, e nós nos colocarmos em prontidão. Sabe por quê? Irmãos, olha aqui, preocupa com o horário não, por favor. Olha o que a Bíblia está nos dizendo, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, verso 36 em diante. Jesus diz assim aos seus discípulos, olha, quando vocês me viram com sede, com fome, nu, preso, e foram me visitar, será que a voz de Jesus ecoa ainda para a igreja de hoje, tenho sede? Jesus disse, olha, se vocês fizerem a um destes pequeninos, quem são os pequeninos de Jesus? Quem são os pequeninos de Jesus? Se Jesus disse isso, é porque ainda Jesus está dizendo, tenho sede, mas nós não estamos ouvindo, porque ele falou assim, se vocês fizerem a um destes pequeninos, a mim, a mim tu fizeste. E os pequeninos de Jesus são aqueles que estão morrendo na prisão, na rua,
estão morrendo sem Deus, na escuridão, nas trevas. Os pequeninos de Jesus podem ser as crianças. Os pequeninos de Jesus pode ser o idoso, a mulher, é aquele que precisa de atenção, de amizade, de amor, de carinho. São os pequeninos de Jesus, a respeito dos quais nós podemos nos aproximar e abraçar e dizer para eles: estamos aqui como igreja do Senhor. Porque se nós quisermos fazer para Cristo, se hoje nós não estamos diante do Calvário e da crucificação, e não podemos dar uma resposta como nós queremos responder, diante de tamanha indiferença, nós podemos fazer hoje. Porque se fizermos a um desses pequeninos, a mim tu fizestes. Você está fazendo? Você está fazendo? Ou você continua não vendo o que está diante dos nossos olhos? Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Você pode fazer isso? E nós vamos cantar esse louvor ao Senhor com o pastor Israel, enquanto o pastor Marcos, pastor Júlio sobe aqui para nós distribuirmos a ceia do Senhor. Presbítero Luiz, pastor Sebastião, diácono Milton, presbítero Joel, por favor, feche os seus olhos, irmão, adore ao Senhor.